Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para contribuir com essa ferramenta que o CAPED tem disponibilizado, que são essas videoaulas, uma ferramenta de grande importância na vida dos professores que estão preparando as suas lições, mas que podem também serem compartilhadas com os alunos, com todas aquelas pessoas que porventura quer conhecer um pouco mais da nossa lição, podem também estar vendo esses vídeos. São videoaulas de grande importância. E estamos já nos aproximando para o final de mais um trimestre, né? Hoje estaremos estudando a lição de número 12. E nessa lição de número 12 vai fazer parte de um último bloco aqui das nossas lições, a partir da lição 10, que nós estudamos aqui sobre os heróis. E pediria que você relembrasse um pouquinho, né? Porque na lição 10 ouvimos seu esposo, né? O Gunnar. E nessa lição 12 vamos estudar então a pessoa da Frida, né? E é uma heroína do pentecostalismo no Brasil, né? Apareceu aqui uma mulher, né? Talvez aí não muito lembrada, né? Mas é bem óbvio, né? Que do lado de um homem também está uma mulher, né? Esses missionários aqui. Então, esta mulher que deixou um legado de grande importância para a nossa igreja. Eu gostaria de ler aqui, para refletir, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Esse é o hino 126, né? Para refletir é um trecho do hino da nossa harpa cristã, escrito pela nossa irmã Frida Vingre, né? Está aqui conosco a nossa irmã Maria José, ali da igreja do Clube de Campo, né? Professora também, de longa data, que nós conhecemos. É uma honra tê-la aqui conosco, né? Participar desse momento. Irmã Maria José, então pode apresentar, dizer alguma coisa. Pai Senhor, irmão Evandir. Amém, a paz. E Pai Senhor, irmãos, é um prazer estar aqui mais uma vez para a gente refletir um pouquinho a respeito de mais uma personagem que, como disse o irmão, traz um grande legado, deixa uma grande lição para que nós possamos aprender. E temos aí o desafio de nos situarmos, né, dentro dessa galeria de heróis da fé. A gente reflete mais um pouquinho sobre em que lugar nós ocupamos, né? O texto da lição é quem eu sou na galeria dos heróis da fé. E conhecendo todos esses heróis, a gente propõe que nossos alunos também descubram que lugar eles estão ocupando na galeria dos heróis da fé. Muito bem, né? Esse quem eu sou, né? Então, de repente, uma mulher estava lendo essa lição, até então não tinha encontrado esse quem eu sou. Acredito que nessa oportunidade, né, vai encontrar então essa pessoa aqui, nessa mulher, nossa irmã Frida, de grande contribuição aí para as nossas igrejas, né? Bom, em questão de biografia, achei que está muito bem escrito aqui, muitas coisas podem ser acrescentadas, tem até um livro que vai falar da sua biografia, e tem muito material disponível também na internet sobre a biografia da Frida, né? E quero dizer que essas biografias ela têm enriquecido muito culturalmente a nossa escola bíblica dominical, os nossos alunos. Isso porque, vez ou outra, em uma mensagem sempre é citado uma dessas pessoas, né? E às vezes você, citando apenas um nome, ficamos naquela indagação. Será que as pessoas conhecem, ao menos, essa pessoa que está sendo citada? Então, findando esse trimestre, acredito que os alunos da escola dominical vão poder dizer, eu conheço um pouquinho, né? Dessa pessoa, dessa biografia dessa pessoa. Fazer parte da Assembleia de Deus, saber como chegou até nós, né? Então, a irmã Frida, dentro de tudo que está escrito aqui, né? Quando chegou ao Brasil, apenas com 26 anos de idade, né? Então, muito jovem, né? Podemos dizer, solteira, né? Entregar a sua vida para servir ao Senhor numa obra missionária, né? Sair da Suécia, vir para esse país e para servir a Deus nesse lugar, deixando lá uma vida profissional, porque se entregou
para o Senhor, né? Aqui em terras brasileiras, conheceu seu esposo, se casou, né? Nosso irmão Gunnar, né? Que já estava aqui no Brasil como missionário junto com o irmão Daniel. Então, uma mulher com muitos talentos, né? Ela não veio para o Brasil se preparar, mas veio preparada. Veio com cursos teológicos, estudada, conhecia muito bem a Bíblia. E eram pessoas que amavam o estudo da Palavra de Deus. Nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela foi fundada por pessoas que amavam a escola bíblica dominical. Já foi dito isso aqui nas lições anteriores, na biografia do nosso irmão Gunnar e Daniel, né? Eles amavam a escola bíblica dominical e não foi diferente também com a nossa irmã Frida, né? Então, acredito que hoje, o que nós mantemos, né, como tradição dentro das Assembleias de Deus, talvez para muitos jovens hoje, né, podem questionar, né, por que nós temos essas escolas bíblicas dominical, por que não temos outros eventos e por que mantemos isso? Talvez a resposta esteja aqui nessas lições que estamos estudando nesse trimestre. Que os pioneiros, né, começaram esse trabalho com escolas bíblicas dominicais, através do ensino da Palavra de Deus. Esse ensino foi que formou essa igreja que você congrega hoje. Então, acredito que abandonar esse estudo, abandonar essas escolas bíblicas dominical, pode não ser um bom caminho para que ela permaneça ainda, né? Maria dos Reis. Isso. Em se falando da escola dominical, me lembro que sendo a nossa tradição termos classes femininas e masculinas, eu acho que é um desafio dos professores, especialmente o professor da sala dos irmãos, inserir os homens no contexto dessa história de uma heroína. Como você disse, uma mulher que vem solteira, né? Em uma época em que as mulheres eram tão dependentes, Sim. Ela sai de seu país e ela vem sozinha, solteira, para o Brasil, e ela é filha de um pai, né? Filha de um homem. Como seria a sensação desse pai vendo sua filha partir? Não se sabe para que condições viveram, o que ela encontraria aqui, como se sentiu esse pai sendo pai de uma heroína. E depois ela se casou, então teve um marido. Como que se sentia esse esposo também, com uma mulher dinâmica, com uma mulher proativa, com uma mulher determinada, com ideias próprias, né, com iniciativas próprias, como ele se sentiu sendo esposo de uma heroína. Como se sentiram seus filhos homens, como se sentiram os irmãos na igreja, homens também, vendo uma mulher ocupando uma posição de destaque numa época em que a mulher mal tinha fala, né? Então, eu acredito que é um desafio, especialmente para os irmãos, colocarem essas questões para os homens, para que nós compreendamos que a chamada do Senhor, ela vem para homens e para mulheres. Sim. E nós somos parceiros, né, co-ministros aqui na Terra. E podemos cooperar uns com os outros no exercício da vocação que o Senhor nos deu. E como nós nos comportaríamos enquanto homens, tendo que talvez ocupar, abre aspas, um lugar de menor evidência, quando nossa esposa tem um chamado, talvez até um pouco mais evidente que o nosso, ou talvez nós tenhamos que evidenciar esse chamado para que o propósito de Deus se cumpra em nossas vidas. Então, é um desafio bacana de discussão. E a gente vai ver que ao longo da vida da Frida, esse conflito entre o homem aceitar o trabalho de mulheres foi bastante constante, né? Sim. A gente percebe que a vida dela por 26 anos transcorre normalmente. Quando chega 1917, ela, após completar os 25 anos, no período de um ano, a vida teve uma guinada totalmente 360 graus quase, né? Porque aí ela vinha de uma igreja luterana tradicional, ela conhece a doutrina pentecostal, aceita essa doutrina, né? Ela, no começo do ano, ela é batizada, né? Em 24 de janeiro, ela se batiza na igreja já com doutrina pentecostal, visto que a luterana batiza bebês. E 2 meses depois, em março, ela já é batizada com o Espírito Santo, recebe dom de profecia, recebe dom de interpretação de línguas. E em maio, ordenada missionária, né? Já em maio, ordenada, e nesse mesmo mês ela já parte
para o Brasil. Você vê que é isso mesmo. Ela é ordenada, ela embarca para o Brasil no final de maio, chega aqui em julho. Em outubro, desse mesmo ano, ela já se casa. Então, assim, a vida dela muda totalmente. E a gente vê que ela não teve dúvidas com relação ao chamado que Deus tinha para a vida dela. Apesar de tanta coisa ao mesmo tempo, mas ela estava disposta a abandonar toda a sua vida passada e seguir em direção àquilo que a gente chama de a vocação e a vontade de Deus para a vida dela. E a gente vai discutindo aí como essa chamada se concretiza. E eu acho interessante nós pensarmos em quanto nós fomos impactados pela vida dessa mulher, né? Sim. Porque se a gente fosse fazer uma cadeia de pregações sobre como foi que o evangelho chegou até nós, partindo da chegada no Brasil, com certeza, partindo desse casal, evoluiu até nossos dias. Então, também nas nossas salvações, o trabalho dessa irmã influencia. Muito bom, verdade. E sair da Suécia para o Brasil, aqui a viagem, pelo menos que traz as biografias, diz que durou 14 dias, né, para alguns deles, né. Então, provavelmente, não é uma viagem tão simples, né, como talvez hoje nós pensamos em um missionário sair daqui para a Espanha, é uma coisa totalmente diferente da realidade que eles viveram, né. Então, para sair de um país assim, tão distante e um transporte tão difícil, né, e chegando aqui, logo se casou, né, com os missionários, já estavam aqui há 7 anos, né? Então é bom pontuar isso, que eles já estavam aqui há 7 anos quando ela chegou, né? Quem realizou seu casamento foi o pastor Samuel Nistro, também um sueco, né? Isso. E esse casamento durou 15 anos, né? Isso porque o seu esposo logo veio a falecer quando eles retornaram para a Suécia. Eles não tiveram uma vida muito longa, né? Diferente de hoje, né? Talvez dificuldades, né, muitas enfermidades, mas os poucos anos que tanto a nossa irmã Frida como o nosso irmão Gunnar viveu, eles deixaram um legado. E eu coloquei aqui alguma coisa, até escrevi uma frase assim, não se pode dimensionar a obra realizada pela irmã Frida, né? Tudo que lemos em suas biografias, acredito que são apenas flashes ou luzes do que ela realmente realizou, né? Lemos que ela compôs e traduziu 35 hinos, dos quais alguns estão na nossa harpa. Acredito que esses números podem ser até maiores pelos anos que ficou aqui, né? Ela também era uma poetisa, escreveu 9 poesias que estão publicadas, né? Então é claro que certamente teria ali suas poesias escritas, né? Era musicista, né? Tocava órgão e violão. E foi redatora de jornais nas igrejas Assembleia de Deus, Boa Semente, Som Alegre, Jornal Mensageiro da Paz. Escreveu 20 reportagens, escreveu 48 artigos teológicos e doutrinários, irmã. Que coisa, né? Isso para uma mulher. Então, as barreiras foram muito grandes, né? Muito grandes. Mas nós precisamos voltar para a Bíblia quando nós nos deparamos com situações assim conflitantes. Não somente para o que o apoio da sociedade diz, né? Então, talvez haja falha nisto, né? Porque com o passar dos anos, os comportamentos sociais e o que a sociedade tem por certo e por errado vai mudando. Então nós não podemos olhar para esses comportamentos, mas voltarmos para a Bíblia. E se voltando para a Bíblia, você vai observar grandes mulheres, teve grandes ministérios, desenvolveram grandes obras, né? Inclusive que foi citado aqui como nossa leitura bíblica. Ora, quem julgava Israel naquela época era a profetisa Débora, né? Então era uma mulher que ocupava aqui um grande cargo diante de uma nação, né? De juíza, um cargo de grande importância, né? Um cargo político, mas de grande importância, né? Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos observar que nada impedia que a irmã Frida fosse uma pregadora, fosse uma evangelista, fosse uma ensinadora, né? Inclusive, ela foi comentarista de lições bíblicas para a escola bíblica dominical.
coisa linda, né? Foi comentarista, né? Juntamente com seu esposo, né? Dirigiu ali a igreja, foi uma ajudadora, trabalhou incansavelmente na obra do Senhor, apesar de ter sofrido grandes enfermidades, questões tropicais, mudança de clima, né? Contraiu malária, ficou doente, mas nada disso impedia que ela continuasse seu trabalho, né? Um trabalho que durou 16 anos aqui nesse país e que deixou uma influência muito grande, um legado muito grande, não só para mulheres, mas também para homens, né? Que se dedicam, né? Pelo trabalho na obra do Senhor, né? Nesse segundo ponto aqui, uma mulher com muitos talentos, então colocamos aí alguns desses talentos, né? Seguindo aqui na nossa lição, fizemos uma rápida biografia e eu observei um comentário que ela tinha um trabalho também com pessoas de detentos, né? Então, imagina uma mulher entrando em uma detenção, né? Uma cadeia pública e encontrar um monte de homens para fazer um trabalho, né? Então precisa ter muita graça de Deus, né? Um chamado específico para isso, né? Precisa estar debaixo das mãos do Senhor, né? Claro, certamente que ela não iria sozinha a esses ambientes, mas a nossa irmã Frida deixou esse legado, né? Não só com detentos, mas também trabalhava com leprosários, né? Trabalhou muito aí incansavelmente nesta obra, né? A gente vê que quando ela chegou no Brasil, ela começa o trabalho como todas as mulheres missionárias começam, com trabalho social, visitando os leprosários, cuidando Sim. dos órfãos, dos enfermos, dos doentes. Mas a própria característica da região norte, onde eles vieram trabalhar, ocasionava essas doenças. E a fragilidade do missionário Gunnar foi abrindo espaço para que ela trabalhasse cada vez mais nas questões até administrativas da igreja, por conta das doenças e, quando saudável, das viagens, se ausentava bastante. Então, ela foi exercendo funções administrativas e funções de liderança na igreja também, onde ela pregava, ministrava, ensinava. E aí o trabalho vem crescendo nesse sentido, e a gente vê que a preocupação da irmã era que a igreja estivesse fundamentada na palavra. Como nós colocamos, ela era uma mulher que tinha uma vida espiritual de oração, de consagração, de santificação, por isso tinha sido revestida com o Espírito Santo. E a gente, lendo a biografia, vai verificando que durante todo o seu ministério enquanto missionária, o Espírito Santo cooperou com ela na execução dos trabalhos, né? Uma mulher que tinha dom de profecia, uma mulher que tinha dom de cânticos espirituais, que tinha dom de línguas e interpretação, que é uma coisa bastante importante. A gente vê que quando começa o movimento pentecostal, se primava pelo ensino bíblico, onde os dons deveriam ser exercidos com sabedoria. E na biografia dela, sempre que se fala em línguas estranhas, tá lá. E houve também interpretação. Ela tem esse cuidado de ir registrando isso. A capacitação de Deus foi abrindo o trabalho, né? E ela não teve medo, que eu acho uma coisa muito interessante. A gente vê que os irmãos que foram se formando, brasileiros, e foram se assentando nos púlpitos e nas igrejas locais, talvez não tivessem tido essa mesma garra e coragem que ela teve de ir, como a Bíblia fala, às ruas, aos valados, às esquinas, procurando os marginais, procurando os doentes, procurando os aleijados, e levando a mensagem da palavra sem escolher um local que fosse favorável, né? Então, acho isso muito bacana, tanto lá no Belém, como depois no Rio de Janeiro. Sim. Então, uma mulher que dependeu do Espírito Santo. E aí, perguntando com relação à nossa igreja moderna, à nossa igreja atual, nós temos primado por isso, né? Nós desejamos, talvez até o episcopado, talvez até um ministério missionário ou de evangelismo, mas nós precisamos entender que o que faz a diferença na vida de uma heroína ou de um herói não é quem eles são, mas é em quem eles creem e de quem eles dependem. Essa mulher fez as obras que fez e fez o trabalho que fez porque Deus a chamou, porque Deus a capacitou, porque o Espírito Santo a impulsionou e porque ela creu e obedeceu.
Então, uma das coisas que nós precisamos nos perguntar é isso: até que ponto estamos buscando a Deus, até que ponto desejamos investir os nossos dias e as nossas vidas no serviço do Senhor. Paulo diz que nós deveríamos buscar com zelo os dons espirituais que fossem úteis no trabalho do Senhor. Será que nós temos nos dedicado enquanto igreja, ou até enquanto pessoa, a buscar esses dons com o objetivo de trabalhar para o Senhor? Nessa época aqui, a gente vê a dependência, a gente lendo as biografias tanto da Frida como do Gunnar, a gente vê testemunhos maravilhosos de cura, de livramento de morte, de milagres que aconteciam na vida dos irmãos por conta dessa fé e dessa dependência do Espírito Santo. E hoje, muitas vezes, as pessoas falam saudosismo. Não, eu não entendo que nós gostaríamos de voltar aos dias passados, porque Deus é um Deus presente, é um Deus de hoje. Eu creio que hoje Deus pode fazer as mesmas coisas que fazia e maiores ainda, desde que nós também nos disponhamos. Então Deus procura homens e mulheres com essa disposição que tinha essa mulher, de gastar a sua vida a serviço do Senhor. Muito bem. E nós podemos voltar a esta origem, da fundação das Assembleias de Deus. Os tempos de hoje são diferentes, mas a operação do Espírito de Deus ela não muda. E o nosso Deus, ele é o mesmo. Mesmo que operou na vinda dos nossos missionários, ele continua a operar hoje. Tem uma entrevista que o filho da nossa irmã Frida deu, ele faleceu ano passado. O Bertil Adolf Wingren, ele deu uma entrevista, porque ele era brasileiro, E quando seus pais voltaram para a Suécia, e lá faleceu seu pai, ele tinha apenas 6 anos de idade. E ele se criou na Suécia, então, pela igreja da Suécia, e se tornou missionário aos 19 anos. Mas ele deu uma entrevista para a CPAD, e ele diz que a mensagem que os pais deles pregavam aqui no Brasil era repetidamente assim: Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo. Repetidamente era esta a mensagem que eles pregavam: Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. E os cultos eram marcados por muitos milagres. Haveria muitos milagres, haveria muita manifestação de dons espirituais. Então, foi nesse sentido que essa igreja foi formada. Então, o Bertil disse que a igreja no Brasil, quando ele visitou aqui, ele ficou muito surpreso pela grandeza da igreja que existia aqui no Brasil, formada pelos seus pais. E ele fez uma comparação. E na sua entrevista, ele diz que hoje, quando ele deu essa entrevista, que a Suécia, ela espera que hoje o Brasil mande missionários para lá. Então, um país que outrora era fervoroso e enviava missionários, hoje precisa receber missionários. Nós fomos um país que recebemos missionários. Então, há uma tendência também de nós estarmos caminhando para uma situação de que nós também temos que receber missionários. Mas que Deus nos ajude que isso não aconteça, Que nós possamos manter firme essa chama do pentecostalismo, essa chama do poder do Espírito Santo atuando nas nossas vidas, trazendo-nos direção, revelações, dons espirituais, crendo ainda nessa manifestação dos dons para os dias atuais, não sufocando a palavra, mas deixando que isso continue acontecendo ainda nas nossas igrejas. Bom, continuando aqui, um pouquinho mais adiante na nossa lição, nosso comentarista colocou aqui dons espirituais, a irmã mencionou, também dons ministeriais e talentos naturais. Talentos naturais parece que não faltou para a nossa irmã Frida, uma pessoa que tinha muitos talentos e colocou os seus talentos à disposição do reino de Deus. Então é sempre bom aqui, diante de uma classe escola dominical, talvez você, ali na sua igreja ou na sua classe, seus alunos,
Nem todos têm dons espirituais ainda, né? Ainda está buscando, não tem recebido. Nem todos têm dons ministeriais, nem todos foram chamados para exercer um ministério, né? Ter um título, né? Mas eu entendo que para cada crente que o Mestre resgatou, ele já tem um trabalho a se realizar. Então, se vocês têm dons naturais, coloque esses dons à disposição do reino de Deus, né? Então, a nossa irmã colocou essa disposição, seus dons à disposição do reino e serviu para compor hinos, para traduzir hinos, para trabalhar na obra do Senhor, né? Como a irmã colocou, o seu esposo era uma pessoa que não tinha a mesma saúde, né, do Daniel Berg. Daniel Berg era já mais forte, né? Nos seus testemunhos, na sua biografia, diz que ele saía com uma caixa de Bíblia nas costas, né? Então imagina você sair com uma caixa de Bíblia nas costas para evangelizar e entregar a Bíblia. Então precisava ter muita força para isso, né? Então já o esposo da nossa irmã Frida, o Gunnar, ele não tinha tanta saúde assim, era mais frágil, mais fraco, né? E então ele frequentemente estava doente e justamente nesse inteirinho que ela substituía seu esposo como uma ajudadora, como uma companheira, como uma pessoa que está lado a lado, né? Não querendo menosprezar, não querendo tomar o lugar do marido, não, mas está do lado, uma pessoa que o esposo era o pastor, o esposo cuidava da igreja, mas quando ele se via enfermo, ela estava ali, ela visitava, digamos que ela abria o culto, ministrava a palavra de Deus, visitava as pessoas, enquanto também cuidava dos filhos, cuidava do esposo que estava doente, né? Então, nós precisamos ver nesse ministério da irmã Frida como uma pessoa que sustentou ali, nos momentos mais difíceis, ela manteve ali a igreja ainda ativa e produzindo, né, para a glória de Deus. Isso, mesmo quando eles depois foram para o Rio de Janeiro, continuaram também na mesma intensidade, no mesmo propósito, né, de continuar abrindo igrejas. Foram verdadeiros missionários, né? Sim. Então, e aí talvez o seu aluno possa pensar assim, mas ela recebeu uma convocação, ela recebeu um chamado, ela teve um ministério específico, ela recebeu um dom ministerial, tinha dom do ensino, tinha dom da pregação, tinha dom de evangelista, né? Como diz em Filipenses 4:11, né? Uns para profetas, uns para apóstolos, outros para ensinadores. Essa mulher tinha um chamado. No sábado passado tivemos um treinamento aqui, em que o irmão Gilberto Celeste, missionário da PEC, ele falava a respeito de chamado. Ele disse assim, muitos de nós não trabalham porque esperamos um chamado sobrenatural. Queremos que as luzes se acendam, que uma voz soe, né? Que a terra trema, talvez, quem sabe. Mas todos fomos chamados no dia que recebemos Jesus como nosso Salvador. Verdade. Ele nos chamou, ele nos capacitou e nos deu uma missão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, todos nós somos vocacionados para uma obra. O Senhor não chamou ninguém para ornamentar o trabalho alheio. O Senhor tem trabalho para todos os seus filhos, aonde quer que nós estejamos. Ainda hoje, apesar de termos, começamos com nenhuma igreja, né? Começamos com um salãozinho, chegamos no Belém do Pará, fomos para o Rio de Janeiro, fomos para São Paulo, Pernambuco, e assim o evangelho foi crescendo. Então, havia necessidade de se plantar igrejas. Hoje, nós temos igrejas em Santo André, em praticamente todos os bairros, mas ainda há pessoas que precisam ouvir da salvação. Ainda há pessoas que precisam ser curadas. Ainda há pessoas que precisam ser libertas dos vícios. E o Senhor nos conclama a que, vendo uma vida inspiradora de uma mulher com 5, 6 filhos, né? Dando conta de se desenvolver e desempenhar um ministério de trabalho, exercendo dons espirituais, dons ministeriais, dons naturais, o Senhor também nos dá esse chamado. O Senhor tem essa tarefa para nós, que a gente se sinta inspirado e avivado, porque um dia, assim como a Frida, nós também compareceremos diante do Senhor e vamos responder pelos talentos que nós recebemos, né? Em Mateus 25, 21, diz assim,
na parábola dos talentos, né? E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Então, não importa se você entenda que seu talento é grande, é pequeno, é especial, é normal, é natural ou sobrenatural. O Senhor tem um trabalho para você. E Ele vai te dizer um dia, se você foi fiel no pouco, sobre o muito Ele te colocará. Ele nos deu a vida eterna. Ele nos deu o perdão dos pecados. Então, é importante que nós sejamos agradecidos por uma tão grande graça que nos alcançou. E que a gente se gaste também, né? Um dos hinos que a nossa irmã compôs fala sobre o evangelismo, sobre se gastar para o Senhor. Se o Senhor quer que a gente vai, vamos. Então, hoje eu não preciso deixar a minha casa muitas vezes. Hoje, talvez eu precise só de um aparelho para comunicar uma mensagem do evangelho para alguém. Mas somos chamados para isso, né? Que o Senhor nos ache exercendo também assim o talento que Ele nos deu. Verdade. Utilizar os meios que nós temos à nossa disposição, né? E hoje nós temos muitos recursos, né? Para alcançar pessoas para Cristo, né? Muitas barreiras são transpostas, né? Principalmente pelos meios de comunicação. Isso é uma bênção, né? Muito bom. Voltando aqui para essa questão de lutas e vitórias que ela passou, e já pensando aqui nessa questão desses louvores lindos que nós temos na nossa harpa, eu fiz um paralelo aqui com Davi, né? E muitos dos seus hinos eram escritos em meio às dificuldades, assim como Davi também, que tinha dom natural para o louvor, né? Uma pessoa que era exímio, né? Tocava muito bem, né? Tinha esse dom para cantar, para tocar, né? Então a nossa irmã também tinha esse dom natural para tocar, né? Porque a gente sabe que tocar, cantar não é só estudar, mas quem tem esse dom natural há um diferencial grande quando essa pessoa o exerce, né? Então a nossa irmã tinha esse dom natural para o louvor e ela se dispôs a entregar esse dom no reino de Deus, né? E lendo um pouco sobre a história de alguns hinos, conta-se que esse hino 384, né, a mão do arado, né, a nossa irmã compôs esse hino em uma ocasião que o seu esposo, né, o nosso irmão Gunnar, ele estava preocupado com essas perseguições e provações que o casal estava sofrendo, porque muitos não entendiam o fato dela querer ensinar, ou dela poder ensinar, dela escrever artigos, muitos não entendiam, e ele sentiu, né, porque a esposa dele sofrendo essas perseguições. E em um determinado momento o Gunnar falou assim: olha, nós vamos embora, vamos voltar para o nosso país, e pediu para que ela fizesse as malas, né? Achei muito lindo quando li esse trecho, porque ele ficou sentado e falou assim: vai fazer as malas. Ela entra no quarto e ela começa a orar, começa a buscar a Deus, e quando ela volta, o Gunnar pergunta: cadê as malas? E ela tinha uma revelação de Deus. E a revelação, Deus, o Espírito Santo, deu para ela esse hino 394. Quem sua mão no arado já pôs, constante precisa ser, né? Então, coisa linda você ter uma esposa do seu lado, que todos nós somos falhos seres humanos, né? Nosso irmão missionário Gunnar, em um momento em que ele achou que as perseguições e voltar para a Suécia, mas ele tinha do lado uma esposa que, usada por Deus, né, que não fez as malas, mas que tinha uma palavra, uma mensagem de Deus para ele. E acredito que naquele momento ele deve ter caído nos prantos e ter aceitado aquela palavra, porque eles não foram embora, né, continuaram firmes ali. Mas, como eu disse, irmãos, eu acredito que nós precisamos voltar mais para a Bíblia, né? Quando nós encontramos situações como essa, em um destaque, por exemplo, de uma mulher, e não pode, volte para a Bíblia, observe, leia a palavra de Deus, né? Veja os conselhos que é dado para que as mulheres também exerçam trabalhos dentro da casa do Senhor, porque esse tipo de perseguição, de certa forma, ele acontece também com os homens. Eu lendo aqui alguns trechos, eu peguei, por exemplo, 2 exemplos, um no Antigo e um no Novo Testamento,
que foram exemplos de perseguições que as pessoas queriam sufocar o trabalho de alguém. Um exemplo que é muito comum, muito lido, é um exemplo quando Moisés convoca as pessoas para repartir ali missões, a obra de Deus, né? E duas pessoas não comparecem, Eldade e Meldade. E Josué, então, ele se sente, porque aquelas pessoas que não compareceu estavam também exercendo o ministério profético, né? Então Josué sente ali um ciúme e vai dizer para Moisés, olha, essas pessoas não compareceram. E Moisés vai responder para ele, quem me dera que todo o povo do Senhor fosse profeta. Quando ele está falando todo o povo do Senhor, ele está falando homens, mulheres, criança. A vontade do pastor é que Deus use todos, né? Não somente os que têm o título, os que têm um cargo, ou os que têm uma carteirinha. Não, mas que Deus use todos. Então essa compreensão, ela precisa existir, né? No Novo Testamento nós temos uma situação semelhante, quando os discípulos de Jesus encontram pessoas realizando milagres, né? Expulsando o demônio, e não estava com Jesus, né? Aí logo os discípulos foram lá e repreendeu, né? Marcos 9:38. João lhe respondeu dizendo, mestre, vimos um que em teu nome expulsa demônios. Quer dizer, a pessoa estava expulsando demônios em nome de Jesus. Mas o que João se intrigou? O qual não nos segue, né? Ou seja, ele não está caminhando com a gente, ele não segue a gente, mas ele está fazendo uma obra no nome de Jesus. E João disse para Jesus assim, nós o proibimos, porque ele não nos segue. Então a nossa irmã Frida, ela enfrentou isso, né? Alguém que foi querer proibi-la, mas qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse, não o proibais, né? Não proibais. Então nós precisamos ter uma visão de reino. Visão de reino, ela não fica somente dentro daquele lugar, daquele onde nós estamos. Mas a visão de reino, ela abrange, né? Deus chama pessoas, Deus escolhe pessoas, Deus usa criança, Deus usa jovens, os adolescentes, né? Os adolescentes que estão lá na escola, junto com meninas de 13, 14 anos, Deus está usando elas, né? Ninguém está vendo, não está escrito em lugar nenhum, mas o Espírito de Deus está na vida dela, está usando-as. Então, não podemos querer perseguir, como consta, né, que ela foi perseguida, porque ela exercia esse ministério, porque ensinava, que nós possamos ter mais maturidade em respeito a essa questão do ministério na vida de outras pessoas, não só de mulheres, mas também de homens, também de crianças, também de jovens, né? Porque o dono da obra é Deus, e Ele escolhe, Ele chama quem Ele quer. O Espírito Santo não é propriedade de homem e nem de ministério nenhum. O Espírito Santo Ele é Deus, e a Bíblia deixa bem claro que Ele reparte os seus dons a cada um como quer. Verdade. E uma outra reflexão que me vem à mente também, Evandir, é a questão de que quando nós aceitamos Jesus, muitos de nós, especialmente nos tempos modernos, nós queremos uma vida tranquila, segura, próspera, onde o Senhor nos prepare condições e todas as coisas que nós precisamos para um bom e confortável viver. Uhum. E com a vida dessa mulher, nós vemos a sua fé sendo fortalecida, a sua fé sendo edificada, à medida em que a vida lhe traz muito mais sofrimentos no ponto de vista humano, horizontal, muito mais sofrimentos do que alegrias, né? Nós, como você falou, ela sofreu oposição, ela foi incompreendida porque os homens da época não conseguiam compreender como uma mulher podia ter talentos que eles entendiam que eram inerentes aos homens. Fala-se de uma carta enviada à Suécia pedindo missionários homens com o talento da irmã.
Meu O Deus. talento dela era para ser masculino, né? Eles desejavam um homem não conseguiam entender uma mulher talentosa na obra do Senhor. Então ela foi incompreendida, perseguida, sofreu preconceito por ser mulher, passou por luto, passou por doenças, passou necessidades. A biografia conta que houve dias em que ela, o esposo e os filhos tinham banana e farinha de mandioca como refeição. E com tudo isso, essa mulher se dispunha a ouvir e seguir ao Senhor, né? Como a gente vai ver aqui, o Ser Cristo Comigo Vai, quando a coisa ficou muito difícil, o Senhor direcionou eles para irem para o Rio de Janeiro, e o esposo não tinha uma certeza absoluta de que era essa a vontade de Deus, mas Deus usa essa mulher em profecia e dá a ele a direção, dá ao esposo a direção de que o trabalho era para acontecer no Rio de Janeiro. Eles vão para lá e aí vem esse hino: Se Cristo comigo vai, eu irei. Ela estava disposta mais uma vez a mudar de lugar, a mudar de estado para cumprir o propósito do Senhor. Que nós tenhamos essa disposição de compreender que a vida tem intempéries, que a vida tem dores, que a vida tem sofrimento, e que o Senhor não nos promete a isenção do sofrimento, mas Ele promete que estaria conosco todos os dias, em todos os momentos, em todas as situações. Que nós nos sintamos inspirados a ir aonde o Senhor nos mandar, porque Ele, se não foi na frente, estará ao nosso lado. É verdade, né? Em momento algum nós vemos ela ser advertida por insubmissão, né? Então as advertências eram porque ela fazia aquele trabalho, né? E que as pessoas que teria que ser reservado a homens, né? E, inclusive, quando ela vem para o Rio de Janeiro, ela vai encontrar a família de Paulo Leivas Macalão, né? Que era uma família abastada, uma família de pessoas militares. Então, você imagina um regime militar, né? E ter como um pastor ou missionários, digamos assim, humildes, simples, sem muito poder aquisitivo, fraquinhos, né? Situação bem pobres, e encontram pessoas que estavam vindo para a igreja, que eram abastadas, eram ricas. Então, eles não estavam se submetendo, né, à liderança de pessoas que eram estrangeiros, suecos, semiletrados, né? Então, deixaram que essa arrogância, essa prepotência viesse tomar conta do coração, né? Mas o que Jesus chama-nos é para que no reino de Deus todos somos iguais, não há acepção de pessoas, né? Então, em algumas situações, as pessoas precisam aprender um pouco mais com Jesus, né? Aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, né? Então, essa mulher que se dedicou a esta obra sofreu muito, é verdade, né? Tem um livro que diz que ela morreu na Suécia aos 49 anos de idade, pesando 23 quilos, porque ela perdeu 40 quilos no hospital, né? Perdeu 40 quilos, então, e morreu muito nova, com 49 anos de idade. A pessoa que chegou aqui no Brasil com 26 anos, né? E com 49 anos já tinha voltado e morreu muito nova, né? Isso, e a ida para a Suécia trouxe ainda mais dores, porque ela amava o trabalho no Brasil. Tinha perdido uma filha quando foi para lá com o esposo doente. Chegando lá, o esposo morre, fica viúva, ainda desejosa de continuar o trabalho que o Senhor tinha lhe concedido aqui no Brasil, não consegue voltar, adoece e falece lá longe. Aqui no Brasil demorou ainda um pouco de tempo para que se reconhecesse o trabalho da irmã Frida. Eu acredito que só a eternidade revelará a extensão desse trabalho, né? Só quando o Senhor for realmente julgar o trabalho dessa serva é que nós saberemos quão grande foi a abrangência disso. Mas, tardiamente, Samuel Nistron, que foi um dos seus maiores opositores, publica, após sua morte, no ano seguinte, na sua morte, um artigo. E eu queria só compartilhar com você um pouquinho. Tem aqui no livro da biografia da Frida. E eu queria fazer a leitura desse trechinho para a gente finalizar, para refletir nisso.
Então ele fala a respeito de Frida assim, a irmã Frida tinha muitos talentos naturais, além daqueles que o Senhor especialmente lhe concedeu. Tinha facilidade de aprender, assimilar, de se expressar. Além disso, retinha a originalidade. A sua linguagem falada como escrita tinha simplicidade e clareza. Sabia cativar os que a ouviam. Deixou hinos de valor. Aí, vou dar uma adiantadinha. O seu zelo e dedicação ao Senhor fizeram-na procurar o poder que vem do alto. E de lá veio sua impetuosidade e firmeza nos trabalhos a que se dedicava, tornando-se assim um instrumento de bênção para muitos. Nunca me esqueço do tempo em que trabalhamos juntos no Pará. Muitas noites sozinhas no seu quarto, lutando, permanecia em oração até a madrugada. Tudo para que as bênçãos de Deus descessem sobre o trabalho. Deus respondia e animava os outros a entrar na mesma cooperação de oração. E aí ele fala um pouquinho a respeito da humanidade dela. Sua impetuosidade algumas vezes levou-a além do que era prudente e útil. Naqueles momentos, porém, depois, reconhecendo isso, lamentava que tal sucedesse. Entretanto, é preferível ter um espírito ardente e zeloso do que ser morno e nada efetuar. Ela ganhou muitas almas para Cristo. Paz seja sobre sua memória. Eu acho muito bonito esse texto, porque esse homem que tinha feito tanta oposição, né, que tinha ferrenhamente batalhado contra o ministério dessa mulher, após a morte, reconhece o valor do seu trabalho e o valor do seu caráter. Eu acho que faz com que a gente reflita naquilo que nos nossos julgamentos humanos podem ser falhos, mas aquilo que o Senhor opera na vida de alguém tem peso eterno. É verdade. Muito bem, também quero findar aqui lendo 2 versículos. Acredito que serve também para nós embasar aqui esse pensamento. Livro de Tito, capítulo 2 e o versículo 3. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, né? Então, o texto aqui vai deixar bem claro que as mulheres são mestras do bem para que ensine as outras mulheres, né? Então, são mulheres exercendo aqui um ministério de ensino, né? E se eu perguntar para a Bíblia o que precisa ser e fazer para exercer um ministério de ensino, a Bíblia vai me responder. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, esse é o pré-requisito para que a pessoa seja um ensinador da palavra de Deus. Se ele se dedica ao ensino, ele pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser um jovem, um adolescente, pode estar se destacando aí, pode não ser obreiro, não importa. Se é ensinar, haja dedicação. Então, ela se dedicou ao ensino, né? Essas mulheres aqui, para que elas sejam mestras, para que elas possam ensinar as outras mulheres, precisam se dedicar, né? Então, nisso aqui, talvez alguém não viu, né, nelas, e talvez também Samuel Nilsson tenha seguido um pensamento luterano, calvinista, né, em que até hoje algumas igrejas não permitem também, né? Acredito também que não vai ser numa escola dominical que nós vamos pôr fim a essa questão dentro de outros ministérios. Mas é importante que nós possamos mostrar que estas pessoas exerceram um ministério em que fatos aconteceram, Deus cooperou com elas e fatos, não há argumentos, não é verdade? Então, respeitando aqui pensamentos de outras denominações, mas que esses fatos são verdadeiros, são fatos, tá certo? Então, que Deus abençoe, que essa reflexão, essa videoaula possa servir para crescimento, ou mesmo que sirva para aguçar mais o seu interesse em estudar mais o assunto, para deixar mais claro isso para o seu pensamento. Que Deus abençoe. Quero agradecer aqui a presença da nossa irmã Maria dos Reis. Que Deus continue abençoando a sua vida, né? Que nós possamos continuar nesse ministério servindo ao nosso Mestre. Amém? Também agradeço pela oportunidade de participar,
né? E termino essa lição, como tantas outras, esperançosa de que, quem sabe, se não nessa terra, num futuro não tão distante, que no céu tenhamos conhecimento de tantos outros heróis que vivem ao nosso lado e nós não percebemos, né? Verdade. O Senhor ainda trabalha e ainda há muitos heróis por aí exercendo sua função. Que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês tenham uma aula abençoada mesmo.